Ribeiro. Ele é engenheiro de dados aí, já está no mercado aí há algum tempo. É júnior, mas está chegando aí com a gente. Vai participar da próxima turma da mentoria aí. E eu quero que vocês deem as boas-vindas a ele. Seja bem-vindo. Boas-vindas. Minha primeira também. Agradeço. Boa noite. Na verdade, eu estou querendo fazer a migração, Demetrios. Não, então, mas todo mundo aqui tá chegando. Chegando. Né? Os meninos aí, a maioria aí tá chegando na área, né, pessoal? Aí o Gabi, Alisson, Robson, Gabriel, por favor, peço a vocês que deem o feedback, o que vocês acharam nos últimos nossos 4, 5 meses aí de bate-papo, de conversa, de orientação. Passem para ele aí. Lembrando que ele é meu futuro aluno, tá, gente? Então vocês me ajudem aí, tá? Bom, o que eu posso falar da mentoria, cara, assim, é que me ajudou bastante a clarear um pouco a minha cabeça. Porque eu sou uma pessoa assim que na área de tecnologia eu gosto de tudo. Você fala, vamos desmontar uns equipamentos ali para destruir, fazer alguma coisa, bora lá. Ah, bora montar estrutura de rede? Bora lá. Ah, bora desenvolver alguma coisa? Bora lá. E com a mentoria, eu tô focando assim, aprendendo mais sobre algumas áreas e tô começando a me decidir para que lado que eu vou seguir. Acho que essa tá sendo o papel principal da mentoria para mim. Beleza. Valeu, Alisson. Gabi, qual que é a sua opinião? Gabriela Souza. Oi, Demetrio, eu tava em outra tela, desculpa. Sim. Por favor, dê sua opinião sobre a mentoria. Olha, para mim tem sido incrível, tipo, a facilidade, né, para alcançar o rumo certo, para estudar aquilo que a gente, tipo assim, alcançar com facilidade, né, o conhecimento da área. Peraí, Demetrio, só um minutinho. Ô, Robson, sua opinião, amigo, por favor. Perdão, Demetrio, meu filho com graça aqui. Dá licença, Enzo. Não, sem problema. Perdão. Então, a minha... É complicado. Fala você primeiro. Essa é a minha primeira, né? Eu entrei na turma tem um mês mais ou menos, só que eu só tô conseguindo essa minha primeira, mas pelo que eu vi no grupo, os materiais que eu andei dando uma olhada, eu gostei pra caramba da iniciativa sua também, dos alunos, e pelo que eu tô vendo, vai ajudar muito a carreira. Beleza. Diego, dá sua opinião aí, amigo, sobre a mentoria. O que você achou? O que você está achando? Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Cara, eu estou há pouco tempo, né? Acho que é a quarta mentoria que eu estou participando, né? Mas as questões que tu aborda, assim, de LinkedIn, GitHub, ensinando como funciona essa parte de dados, mostrando pra gente, cara, quem tá fora do mercado, eu acho que é impossível, assim, ter esse tipo de acesso, sabe? Você tem acesso de curso e tal, mas como que funciona na vida real é uma coisa que eu só vi contigo, sabe? É incrível, entendeu? Gabriel? Exatamente. Posso falar, Demetrio, rapidinho? Pode, Gabi. Então, já pegando o gancho que o Diego falou, né? Exatamente, é bem por aí, né? A facilidade que a gente tem de acesso a estudar aquilo que é interessante e não perdido em tantos cursos e vídeos que tem espalhados, né? Então, a mentoria, ela traz essa facilidade. Uhum. É um norte pra gente, né? Em cima daquela área que foi escolhida, entendeu? Porque, se for ver bem os cursos que são falados, fala a respeito de muita coisa, que você tem que estudar muita coisa, e aí, às vezes, não é aquela área que você escolheu, fica meio perdido. E com a mentoria, não, né? A gente é direcionado para aquilo que pretendemos seguir, a área que pretendemos seguir dentro da tecnologia. É isso. Eu tô amando. Beleza. Gabriel, qual que é a sua opinião, amigo? Seu feedback, por favor? Pô,
positivo, cara. Não tem nem como fugir muito do que falaram aí. Para mim, eu acho que para todo mundo também tem sido de bom proveito. Eu não participei de muitas mentorias, não. Mas o que eu participei, cara, me deu um norte. Eu tava bem perdido. Tanto que eu decidi até partir pro front-end, porque, para mim deu um norte maneiro. Então, para muita gente aqui, cara, tem sido proveitoso. Porque em outros lugares a gente não vê essa instrução, não tem essa instrução, né? As pessoas passam muita informação, mas aqui na mentoria tem sido bem objetivo. Uhum. Sobre mercado, sobre as tecnologias e tal. Beleza. Ricardo, qual que é o seu feedback, amigo? Por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Então, Demetrios, eu posso dizer assim que cada ponto que cada um colocou aí é exatamente o que você está acionando com esse grupo, porque quando se faz a mentoria com alguém que já tem uma visão de mercado e de como funciona o trabalho em si, é mais porque, igual muitos comentaram aí, cursos tem muitos, né? Então, às vezes você fica até perdido, porque você começa a ir numa audição e outra. Então, esses feedbacks que você passa para nós aí, sem dúvida, está sendo, assim, mais direcionado. Então, talvez lá na frente a gente pode não ser aquele, mas eu acho que só por sua ajuda nesse sentido, assim, está sendo muito válida, muito positiva. Beleza. Pessoal, agradeço o feedback de vocês. Como todo o nosso bate-papo, toda semana a gente tem, né? Eu peço feedbacks, né? O Elton tá vindo aí para a próxima turma, né? Eu trouxe ele hoje aí para ele ver como é que funciona a coisa, né? Elton? Então espero que você veja aí que não sou eu que estou falando, são os meninos que me acompanham aí já tem, né? 4, 5 meses até mais. Né? Então, você vê aí que é palavra dos meninos, não são minhas. Não, e falando isso aí, Demetrios, já faz um bom tempo que a gente conversa, né? Já faz, o quê? 1 ano, né? Mais ou menos que a gente conversa, só que eu não cheguei a te perguntar de mentoria, eu acabei vendo num grupo, né? Uhum. Mas tudo que o pessoal está falando é a pura verdade. Curso, você vê muita coisa picada, mas nunca mostra um pipeline de começo ao fim, qual que são as melhores práticas, como proceder com o projeto. A gente fica muito perdido quando a gente fica procurando curso ou alguma coisa aleatória na internet. Sim, a gente perde muito tempo. Bom, pessoal, como o nosso bate-papo já começou, o Alisson está gravando, né? Como de praxe, o João Paulo não pôde gravar hoje, o Alisson vai gravar para a gente. Assim que o Alisson me enviar o arquivo, eu carrego ele lá no Drive, tá? Então, quem não puder ver hoje, vê amanhã. É um assunto que eu falei há mais tempo e teve algumas pessoas que tiveram dúvidas. Então, eu estou reforçando sobre esse assunto, falando sobre portfólio e sobre LinkedIn. Tá? Elton, o nosso bate-papo aqui funciona da seguinte maneira. Eu vou explicando, vou falando, mas à medida que for surgindo dúvida, ou podem mandar mensagem no chat que eu olho a pergunta e respondo, ou pode abrir o áudio e parar e me perguntar. Beleza? Os meninos já sabem como é que funciona, é só para te deixar mais ou menos ambientado como é que a coisa funciona. Opa, beleza. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, né? Ô, Gabi, vou pedir para você tirar para nós depois o print do pessoal que estava presente, tá? Para a gente fazer aquela lista de presença aí final, tá? Aí igual você fez para mim da última vez. Bom, pessoal, relembrando, a gente falou sobre portfólio, né? Há pouco tempo, tem um mês e pouquinho, e sobre LinkedIn, as melhores práticas de montar um perfil para ser reconhecido no LinkedIn, para ser abordado por recrutadores, como montar um portfólio legal, seja GitHub ou seja GitLab. Como eu disse... Tá ok, Demetrio. Vocês estão me ouvindo agora? Então, Eu estava falando, acho que ninguém ouviu. não, beleza, Gabi. Tá. Como eu disse, pessoal, há
o nosso último bate-papo, né, assim, há um tempo atrás, o GitHub é o mais usado, né, tanto por programadores, né, quanto pela galera de QA, de DevOps. O GitLab é uma coisa mais corporativa, mas também é muito utilizado, né, e o LinkedIn é o nosso currículo profissional online. Hoje toda empresa pesquisa o profissional via LinkedIn. Fala, Ricardo. Boa noite, meu querido. Bem-vindo. Então, pessoal, vou explicar um pouquinho melhor hoje como montar um GitHub, vamos fazer uma apresentação mais legalzinha. Relembrando, tá, pessoal? Meu GitHub não é exemplo de profissionalismo, não é o melhor exemplo, não é o GitHub mais perfeito, tá? Mas está aí para servir de exemplo. Bom, vamos aprofundar um pouquinho. Como que o meu GitHub funciona? Ele tem 33 repositórios hoje, tá? Mas esses 33 repositórios, o que é que funciona? Aqui estão códigos de estudo de pipeline, para todo mundo isso serve, porque o pipeline ele é tanto para dados quanto para desenvolvimento. Porque o que é o pipeline de dados? Um pipeline hoje, não falo em dados. O que é um pipeline? O pipeline hoje, ele é como se fosse uma esteira. Então ele recebe uma série de orientações, uma série de trabalhos que ele tem que seguir, que ele tem que dar aquela sequência para ele funcionar direito. Então, são diversas tarefas que são executadas, podem ser em ordem, ou pode ser que uma tarefa não dependa da outra, mas o pipeline é isso, é como se fosse uma esteira. São diversos trabalhos, diversos jobs que a gente chama, executados dentro de um ponto, onde eles têm que ser executados em uma certa ordem. Pode ser que exista pipelines que precisem de um pipeline, o job 1, o job 2, dependa de um ser executado com sucesso. Pode ser que não. Pode ser que o 2 pode ser executado sem precisão. Tá? Aqui tem exemplos de vários serviços que a gente fez, e aqui tem na linguagem Go, que é a linguagem do Google, tem a linguagem YAML, que é como se fosse um Docker Compose, que é uma linguagem do Docker, que é aquilo que a gente comentou há pouco tempo sobre containers. Tá? Tem os TFs, que são em Terraform, que é o IAC, que são as linguagens, que são as infraestruturas como código, tá? E tem os Py, né, que são os Pythons, né, são os códigos em Python aí que o Wellington, a Gabi e o Ricardo, que estão estudando dados comigo por fora, estão acompanhando mais, tá? Os JSON são os... Isso, Gabi, exato. Os JSON são outros formatos de arquivo de leitura, tá? Todos vocês têm acesso ao meu GitHub, sabem como é que meu GitHub é, já deixei ele disponível no grupo, tá? Aqui é um livro que eu li há pouco tempo, tá? Ele tá até aqui a capa dele, que é esse aqui, tá? O Distributed Data System with Azure Databricks. Ele é do Alan Bernardo Palácio, ele está disponível no Packet, tá? Deixa eu abrir o site aqui para vocês verem qual site que é. Esse site aqui, ó. Eu vou abrir... Não preocupa não, tá, pessoal? Vou dar uma aproximada nele, só quero abrir ele primeiro aqui. Esse site aqui, ó, tá? Ele tem um certo valor que você paga nele, tá? Se eu não me engano, é R$64 por mês, mas nele você tem acesso a diversos livros, tá? Esse aqui são alguns dos livros que eles têm disponível para você ler e baixar como PDF, tá? Então tem bastante coisa. Eu recomendo muito. Além dele, eu recomendo o site do Ryan para ler, para ver, tá? Muito do material que eu tenho lá no meu Drive, tá? Foi baixado daqui, tá? Então, deixo aqui para vocês a recomendação, tá? Por que eu usei... Pode falar, Alisson. Deixa eu te fazer uma pergunta.
E esse site aí, ele disponibiliza livros em português ou seria livros escritos em inglês mesmo? Os dois. Aí você tem que saber baixar o PDF, Entendi. tá? Aí tem que saber baixar o PDF. Cara, eu recomendo muito o site deles porque assim eles têm muita coisa, não só para engenharia de dados, tanto quanto para desenvolvimento, tá? Então assim eles são muito fodas, eles são muito tops. Todos os códigos que estão aqui eu usei desse livro, tá? Eu peguei daqui. Então assim são livros técnicos mesmo, onde realmente eles vão te exigir uma codificação, eles vão te passar o código. Tem o código no GitHub, mas eu não vou dar o repositório para vocês, tá? Vocês podem pesquisar ele como Kindle, aquele dispositivo lá da Amazon, que vocês podem ler ele em PDF, mas eu não recomendo, tá? Porque PDF a gente não lê, a gente sempre esquece, tá? Então eu não recomendo muito. Aqui é outro livro de Terraform que eu li, tá? Os meninos sabem aí que Terraform é IAC, né? O Wellington sabe bem o que é o Terraform, que é infra com código, né? Eu te expliquei, não expliquei, Gabi? Gabi? A Gabi deve estar offline. Passei para a Gabi, o que é Terraform, expliquei para ela. Ô, Ricardo, eu te passei sobre IAC, cara, na última mentoria? Não lembro, não. Eu ia até perguntar outra coisa. Aqueles 2 livros lá, que eu até coloquei no grupo de... como é que é? Data Science para negócio ou até Storytelling de dados. Eles têm alguma coisa a ver, mas acho que ele vai mais para o campo da ciência, né? Vai. Peraí, que eu só vou atender uma ligação aqui e eu já te respondo. Ô, Ricardo, você falou o negócio dos livros em relação à ciência. Exatamente. Não, então assim... Quer ver, ó, eu até coloquei. Pode falar. Mas eu achei assim, porque são 2 livros, ele tem esse livro físico mesmo, mas eu falo que ele é bem extenso mesmo, porque um deles tem quase 1000 páginas e o outro tem umas 300 páginas. Entendi. Eu acho que daí que está iniciando, sim, talvez fica um pouco mais confuso, né? Também ler tudo isso também leva bastante tempo, né? Não, entendi, cara, é que eu tô só respondendo o pessoal aqui. Não, mas é interessante, cara. Todo livro que vocês mandarem, material, manda lá. Se não for possível, eu carregar no Drive, eu mando aqui, ou você pode deixar lá no link do grupo, tá? Para o pessoal ficar ciente. Já que a gente está aqui para trocar informação, né? O objetivo da mentoria é essa troca de informação, passar esse bate-papo pessoal, né? Então pode mandar os links pro grupo, né? E lá que a gente, se for possível, baixo ele e carrego ele no Drive, tá?
Para quem vai trabalhar com dados, voltando ao nosso bate-papo, desculpem, tá? Peço desculpa, pessoal, só recebi 2 ligações pessoais aqui do meu pai, informação pessoal da minha avó, então peço desculpas pelo inconveniente. Preocupa não, né, mestre? É assim mesmo, as coisas acontecem sem a gente esperar, né? Ô, Demer, só te cortando novamente, esse livro aí que você passou de sistemas distribuídos com o Azure Databricks, ele, nesse site aí, ele está só em inglês, né? Só, no package está em inglês. Entendi. Pessoal, estou deixando aqui para quem trabalha com dados, se quiser processar Elton. O Big Data Apache Spark com PySpark, tá? O Gabi, é aqueles códigos que eu te mostrei. Filho, dá licencinha. Na mentoria de quarta-feira, nossa mentoria pessoal, estava você e a Bia, esse repositório aqui. Tá? Aí, se quiser usar tá ok. Então, esse repositório aqui, cara, ele tem bastante código de exemplo, tá? Aí, Elton, se você quiser utilizar ele para estudo, tem bastante coisa aqui que te ajuda. Beleza? Dá uma olhada nele, sim. Obrigado. Beleza. O SQL Cookbook, tá? É um livro de SQL que eu tenho, tá? Deixa eu só abrir meu OneDrive aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Cadê? Tá aqui. Então, pessoal, vou aproximar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Esse aqui é o meu OneDrive da Radix, tá? Então, esses aqui são os livros que eu uso no dia a dia para trabalhar, tá? O Cloud Native de Kubernetes, explicando como funciona o Kubernetes, o Guia Definitivo de DAGs, tá, Elton? Esse livro aqui eu mandei lá no grupo de Engenharia de Dados no Telegram. A gente tem. Beleza. Eu mandei esse aqui lá. Tá. O Data Analytics, com Python e Spark. E esses aqui são livros que eu uso no dia a dia. Tá, pessoal? Então, são livros, não são livros qualquer, são livros que eu uso no meu dia a dia para consultar alguma solução, uma coisa que eu preciso. E é um livro que eu não sei se ele vai abrir. Prezi. O que é o Docker? Eu já expliquei para vocês e trago de novo. A importância do Docker, tanto para programador, quanto para o engenheiro de dados, quanto para o cientista de dados, quanto para o analista, quanto para o cara que é DevOps. Por quê? Porque o Docker, ele é uma ferramenta, assim, gigante. E ele vai te dar um upgrade de carreira, assim, monstro. Por quê? Se você sabe trabalhar com Docker, mesmo que seja um básico, ele já te dá aquele diferencial gigante de outros profissionais de mercado. Tá? Então, assim, esse livro, ele tá lá no Drive da mentoria, ele tá lá pra gente conversar, pra gente trocar ideia, para vocês lerem, entendeu? Junto com outros materiais, eu dei até uma separada nos materiais lá, dei uma organizada no Drive, e aqui ele vai ensinar vocês, assim, muita coisa. E por que eu deixei ele em inglês? Para vocês irem sentindo necessidade de como que o inglês funciona, de pegar isso aqui e ir lá por mais que vocês vão no Google Tradutor, vamos traduzir isso aqui. Traduz. Beleza. Mas isso aqui é para incentivar vocês a estudar um pouquinho de inglês também. Por isso que eu não trouxe ele traduzido. Eu deixei ele em inglês, foi por isso. Para vocês sentirem a necessidade de ter um inglês, pelo menos aquele inglês técnico básico. Mesmo, pode fazer uma pergunta? Pode. Desculpa. O Docker Compose, ele ainda é muito utilizado, já que o Kubernetes tem o Kubernetes hoje em dia ou Mas não? o Docker Compose, ele é um comando do Docker.
O Kubernetes é o gerenciador de container geral, né? Não, na verdade não é. Na verdade, o Kubernetes ele é um orquestrador de cluster. É isso mesmo. Então, ele é vamos dizer assim, um upgrade do Docker. Entendi. Entendeu? O Docker, ele é aquela coisa o seguinte, deixa eu abrir aqui. Eu estudei um pouco de Docker, aí de vez em quando aparecem algumas coisas já com Docker Compose já basicamente pronto, né? Tipo... porque, na verdade, o Docker Compose, ele é o arquivo YAML para você abrir o container. Abrir vários containers de uma vez, né? Já pré-configurado. Isso. Igual, por exemplo, aqui, ó, fechando aqui, eles são 2 cursos que eu fiz, né? E são 2 containers. Então, se eu abrir, por exemplo, aqui, ó, o Docker Desktop, eu vou jogar esse computador lá fora, você ficar me fazendo raiva apresentando essa merda dessa notificação toda hora. Caralhos. Aqui, por exemplo, são diversos containers que eu uso no meu dia a dia de serviço. Dentro deles existe um arquivo chamado Docker Compose, que é o arquivo que compõe o container. Então, quando eu clico aqui em executar o container, é a mesma coisa de eu ir lá no PowerShell, no CMD, ou no terminal do Linux e dar um Docker Compose App, ou um Docker Run, por exemplo. Deixa eu abrir o PowerShell aqui. Sim, justamente eu estou fazendo também o bootcamp da Semantics, né? Uhum. O que ocorre? Eles pedem para baixar esse Docker Desktop. Eu tenho uma raiva desse Docker Desktop, já passou tanta raiva no passado, que agora eu faço pelo terminal mesmo. Eu já inicio lá pelo terminal, o sudo service docker para startar e já vai moendo. Então, aqui, ó, eu tô dando um Docker Run, um SonarQube, que é um arquivo que eu tenho, tá? O Run é um comando para executar o container, tá? Tô dando um Enter. Ele baixa o repositório, né? Não, ele já está pronto aqui. Já está pronto, já? Já. Aí, se eu der Enter, ele vai executar o container para mim. Tá? Isso eu estou dentro do PowerShell, tá, pessoal? Não preocupem não, que isso é o CMD do Windows. Tá? Um CMD mais bonitinho. Então ele vai executar para mim toda a ferramental do SonarQube. Tá? Então, assim, não preocupem que isso aqui não é uma coisa de outro mundo, tá? Vocês vão aprender isso com o tempo. E ele executa para mim. Então, ele vai criando todas as regras que já está preparada dentro do ambiente, tudo que já foi personificado e montado pela equipe lá de desenvolvimento do Sonar. Tá? Te interromper novamente, aí, no caso, está direto PowerShell, né? PowerShell. No caso, você não prefere usar Docker no WSL, não, já que você está usando Windows? Eu estou usando o PowerShell. Eu uso o WSL dentro do PowerShell. Ah, entendi. Ah, não, beleza. É porque eu baixei aquele terminal do Windows, aí ele já faz o CMD. Um pouco diferente. Mas no caso, ele já... Vou falar. Eu tenho o CMD também. Não, no caso lá, tem até no terminal, quando você baixa o terminal no Windows Store lá, quando você baixa o WSL lá, por exemplo, com o Ubuntu, ele fica até com a tela roxa já. Se você quiser, eu tenho ele aqui. Eu só interrompi aqui o PowerShell, mas eu tenho ele aqui. Cadê o seu safado? Cara de pau. Aí, aqui. Olha esse rapazinho aqui, esse bonito aqui. Tem ele aqui também. O Ubuntu executando dentro do Windows. Porque para mim executar o Docker, eu preciso desse jaburango aqui. Para mim executar o Docker no Windows, eu preciso desse WSL aqui. Ó. Entendeu? Isso mesmo. Eu uso ele também.
Eu preciso desse rapazinho legal aqui. Então, se eu que está aqui, por exemplo, o Docker, ele vai aparecer aqui para mim a lista de comandos aqui do Docker. Entendeu? Eu preciso desse rapazinho aqui executando dentro do Windows para mim. Entendeu? A gente está falando coisa que os meninos devem estar mais, assim, sonhando o que a gente está falando, cara. Então, pessoal, voltando ao nosso bate-papo, o repositório está aqui, todos, tá? Aqui são os repositórios do curso, da faculdade. O Astronomer, ele é uma empresa responsável por algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia, tá? de engenharia de dados. Então, eu tenho alguns livros deles que eles me enviaram. Esse aqui, ô Gabi, foi com você que eu falei? Ou foi com você, Ricardo, sobre o Black Hat? Ricardo, Gabi. Esse Astronomer aí, algumas partes do Airflow, parece que eles tomam conta, Sim, né? Foi deles mesmo que eu puxei os códigos. Ricardo BR e Gabriela Souza. Comigo não lembro, não, porque isso daí é o que? É um chat Python, né, que falou aí? Porque o Black Hat e o Chatbot é um código, na verdade, de cibersegurança. Teve gente que baixou esse repositório no computador deles e bloqueou o computador dos caras, porque aqui tem códigos que são códigos de cibersegurança, códigos de hackeamento, códigos de teste de hackeamento que eu usei que tem em laboratórios para teste e tal, e o pessoal baixou e teve problema no computador. Mas então não tem alguém da mentoria. Bom saber, eu nem for com esse repositório aí. Interessante. Tá na minha lista para baixar. Vai baixar e depois você vai me xingar no privado lá no WhatsApp. Vai na fé. Mas olha, eu não sou bobo. Eu já crio máquina virtual para deixar o trem fuder tudo mesmo e deixo como é. Porque depois ali no meu privado lá no WhatsApp me xingando, Neto, caralho, meu computador não tá funcionando não por conta do seu repositório. Eu falei, eu mandei você baixar o trem. Eu não mandei você baixar, você baixou o que você quis. Pode falar, Neto, já ouvi esse assunto aí esses dias no canal de... outro canal de cibersegurança falando exatamente isso, que ele mandou um arquivo, ele só conseguiu resolver porque estava na máquina virtual, aí ele já ligou, parece, a máquina direta e encerrou o processo. Então, já teria infectado a máquina dele. Então, exatamente assim, por isso aí. Quando vocês forem acessar o meu GitHub, como todos vocês têm acesso, esse aqui, quando vocês forem baixar ele, me avisem, porque eu vou mandar um encoder para vocês, tá? Ele existe um encoder para evitar o código ser executado direto, tá? Aí eu mando o encoder, ele não executa direto, vocês executam ele em ambiente isolado, tá? Aqui eu tenho um código de automação, né? Aqueles códigos chato para envio de e-mail, disparo de e-mail, disparo de mensagens de WhatsApp e tal. O Terraform eu pus ele privado, porque são códigos realmente que eu estava usando para trabalhar dentro da Radix, então eu precisei privar, que existem informações confidenciais, de subnet, de VNet, e acessos com IP de empresas, clientes nossas. Então eu pus ele privado para evitar esse tipo de acesso, tá? Então vocês não conseguem ver ele, beleza? Fala, Vinícius, boa noite, meu amigo. Aqui eu pus formação de engenheiro de dados, que é aquele que eu te indiquei, Ricardo e Gabi, do Fernando Amaral, tá? Aquele curso da Udemy. Aqui é do Gustavo Guanabara, foi o curso que eu fiz. Aí é o software que o Demetrius gosta, o PyCharm. Rapaz, não me faz xingar você não. Não me faz xingar você não, Anderson. Ô, Demetrius, então a gente estava conversando, você prefere que já fazer o gratuito do DSA do que esse aí do Guanabara?
prefiro. Não, é porque o Alisson tá me zoando porque eu não gosto do PyCharm. Ah, não, Ô, entendi. Vinícius, Não, ô, não, porque a Vinícius, gente boa noite, foi- meu amigo. Não, pode falar, Elton. Ô, Elton. Não, porque esse dia eu acho que eu até conversei com você, eu acho que você falou isso aí, né? Que prefere do DSA, né? Do que do Guanabara. Não é que eu prefiro do DSA do Guanabara, é porque o Guanabara usa o diacho do PyCharm. Eu não gosto do PyCharm, eu tenho ódio do PyCharm. Não, é só mudar a ideia, é só não usar. Eu mesmo, quando eu fiz um pouquinho de lá, eu acho que eu fiz no VS Não, Code. eu também acho. uso o VS Code, mas porque eu tenho ódio do PyCharm, eu tenho ódio da NetBrains. Eu também não gosto do PyCharm, não. Ele já travou minha máquina umas 20 mil vezes. Deu na instalação lá, não estava rodando o programa direito, estava um punhado de erro. Por isso que eu troquei na época também. Uhum. Ah, Demetrius, fala a verdade, você Ricardo. não gosta do PyCharm porque ele programa sozinho, né? Não, porque ele é ruim mesmo. Dizem que a ruim. IA da JetBrains programa tudo sozinho, você só fica Não, olhando. É porque ele é ruim mesmo. É porque ele é ruim. Ô, Vinícius, boa noite, meu amigo. Bem-vindo, sem problema o atraso. Como não sei se é a primeira vez que você participa com a gente e tal, se você está no grupo da mentoria, no WhatsApp, amanhã, provavelmente, assim que o Adson me enviar o link da gravação, eu carrego ele no Drive, já deixo lá disponível, tá, para os alunos, aí você pode rever o que a gente bateu papo antes de você chegar, fica tranquilo, beleza? Ô, Ricardo, Federal, te respondendo, o PyCharm é horroroso, feio, eu tenho ódio de NetBrains, eu vou te falar assim. Ah, eu também não gosto muito, não. Todo mundo fica cultuando JetBrains, né? PyCharm, a do PHP, a outra lá. Horroroso. Deixa eu te falar então, Demes. Tem um curso que eu comprei há muito tempo na Udemy. Eu acho que é Geek University, alguma coisa assim, de Python. E justamente é no PyCharm. Eu acho que eu parei de estudar aquele curso por causa da IDE na época. Cara, é muito ruim. Então, pessoal, só rapidão, porque faltam 20 minutos para o primeiro bate-papo nosso acabar. Ô, Elton, eu tenho que te mandar o segundo link, tá, cara? Que é de mais meia hora. Depois eu te explico por quê. Aqui, pessoal, eu falo sobre Spark, né? Que o Elton aí conhece, a Gabi, o Ricardo e o Diego aí estão vendo mais, né? O pessoal da área de dados. Códigos de estudos de SQL. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada nesse repositório, principalmente SQL puro, né, Gabi? A gente estava conversando hoje de tarde sobre isso, né? Entender o SQL puro, não banco, mas a linguagem SQL em si, tá? E aqui são outros cursos que eu fui fazendo e tal, tá? Como eu já disse uma vez, o GitLab, ele é uma ferramenta também que serve de portfólio, tá? Como eu disse para vocês, o engenheiro de dados, o programador, a galera de TI tem que ter um portfólio, seja no GitHub, tá? Seja no GitLab, principalmente o pessoal que vai trabalhar principalmente com DevOps, com entrega contínua, com desenvolvimento contínuo, CI/CD, tá? Mostrar aqui, explicando no pipeline deles, né? Deixando aqui um pipeline, às vezes rodando, uma coisa de teste para a empresa entender os seus estudos e tal. É muito interessante, tá? O GitLab é uma ferramenta muito mais avançada que o GitHub, então é uma puta ferramenta. Eu gosto muito, tenho o meu repositório nele, tá? Uso ele muito para teste, principalmente no ambiente Radix. Como o meu repositório ele é todo privado, aqui eu tenho como privar o repositório, as pessoas me acham, mas eu tenho que autorizar as pessoas a acessarem o meu repositório, então eu faço teste de pipeline, teste dos meus códigos que eu vou rodar em ambiente de produção Radix, ou seja, cliente. Eu faço os testes aqui, lógico, com autorização da Radix, com prévia autorização da empresa. A empresa sabe que eu estou fazendo isso. Eles estão vendo tudo porque eles são seguidores e eles têm acesso ao meu repositório. Tá? Então a empresa me autorizou a fazer esse tipo de coisa para não rodar dentro de ambiente dela, para
quebrar o ambiente de produção, não atrapalhar o ambiente de desenvolvimento, tá? Então, isso aqui, como eu disse uma vez, é uma baita ferramenta, mas eu hoje, por exemplo, uso ele de laboratório para mim, fazer os meus testes, mas com autorização da Radix, tá? Lembrando que meu GitLab ele é todo privado. Se você criar um repositório hoje no GitLab, eu não consigo acessar o seu repositório e ver o que você tem, igual no GitHub. Tá? Você tem que me autorizar a ver o que você tem lá dentro. Então, eu consigo fazer esses testes por isso. A o único usuário autorizado a ver esses testes é a Radix, que é a empresa que eu trabalho hoje, e eu tenho ela no GitLab. Tá? Então, fica essa dica para vocês aí que eu já dei uma vez e reforço ela. Sobre LinkedIn, bati na tecla com vocês, reclamei, fui no perfil de vocês e vou falar com vocês. Estou puta chateado. Porque eu fui no repositório, fui no perfil de alguns aí. Vai no meu e me ajuda. E assim, olhei e falei, puta que pariu. Estão ensinando e a galera não tá levando a sério. Eita, caralho. Deixa eu abrir outro aqui. Peraí. Então, assim, Gabriel, cadê você? Tá aí, amigo? Tô aqui. Caraca, me deixa de exemplo. Tá. Vou parar minha apresentação aqui. Gabriel, abre seu LinkedIn aí e me manda no chat. Se quiser, pode abrir o meu, se quiser. Tá, deixa eu abrir aqui rapidinho. Não vou pegar o meu, não. Vou pegar os seus. Como é que tá seu nome? Tá, Gabriel Almeida. Peraí, deixa eu dar uma reduzida no time do negócio aqui. Peraí. Gabriel. Rapaz, eu acho que eu até tinha você já. Soft Engineer. Beleza, achei, eu sei. Vamos lá. Vamos usar o seu perfil, então, como exemplo. Primeira coisa, tira esse selo. Cara, tira seu selo. Vou compartilhar a tela aqui. Vou tirar. Caraca. Pera aí. Preciso disso. Cara, tira esse selo Open to Work. Isso aqui é pra... Garoto novo? O meu também tá de jeito aí. Eu também tirei já faz mais um mês. Tira. Some eu não sei com tirar. isso. Onde é que... Eu tentei tirar isso aí. Entra na sua foto de perfil e manda tirar o selo. Cara, eu coloquei esses dias esse selo aí, ô Demetrius. Não, tira isso, que isso aí é para pedir para a recrutadora saber que vocês estão desesperados. Isso aqui é para falar com o recrutador que vocês estão desesperados por emprego. Tirei. Então, segunda coisa, galera, capa de vocês. A capa do LinkedIn, ela tem que mostrar, entre aspas, o que vocês estão dispostos a trabalhar. Então, a capa pode ser uma capa da área de dados, da área de front-end, de back-end, de desenvolvimento mobile, web, ou da puta que pariu. Põe uma capa que mais ou menos representa o que vocês estão trabalhando. PHP. Vem falar de PHP comigo que eu vou jogar só lá no meio da rua. Segundo, galera, o que eu disse aquele dia aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu vou até apagar meu repositório de PHP lá do GitHub, então. Que é isso? Ô, Gabriela, vem falar de Java comigo que eu vou deserdar você, tá? Tô te avisando você, tá? Tô te avisando.
Segundo, pessoal... Mas gosta de escala e não gosta de Python. Hã? Aqui só escala, mas não gosta de Java? Não vem falar comigo de Java, não, que eu deserto todo mundo. Eu fecho a mentoria amanhã. Fala comigo de Java que eu fecho a mentoria amanhã. E não abro mais. Pô, eu terminei aqui bootcamp de Java lá, mas o negócio é complicado pra caramba, viu? Assim, o negócio pra entender lá é o cão mesmo, viu? Brincadeiras, tá, pessoal? Tô só brincando. Vamos lá, pessoal. Seguindo o padrão do Gabriel. Aqui tá certo. Tá? Ô, Gabriel, outra coisa que você vai mudar. Tira esse júnior da porra do seu título aqui. Põe que você é front-end. Por quê, pessoal? Aqui vocês vão pôr o que vocês usam, tá? A profissão que vocês querem e a carreira ou a tecnologia que vocês usam. Tá, Gabriel? Então aqui tira esse front-end júnior. Tirei. E começa a pôr aqui as tecnologias que você já conhece. É Java, é JavaScript, Type, CSS, HTML. Isso. Linguagem. Isso, aí põe as linguagens que você conhece. Sim. Tá? Top, você já deixou seu portfólio aqui, com o link do seu GitHub. Depois eu te mandar um pra você dar uma olhada. Então, beleza. Top, você já deixou seu portfólio aqui, com o link do seu GitHub. Isso aqui já é um ponto positivo pra caralho. Tá? Isso aqui vocês têm que fazer. Se vocês abrirem o meu, vocês vão ver que tá o link do meu GitHub no meu título, tá? Mas eu mudaria isso aqui, tá, Gabriel? Tiraria software engineer, front-end júnior, puxaria esse front-end aqui para a primeira linha e poria as tecnologias que você domina. Sim, tá? sim, vou fazer separados isso. por barra aqui, igual você pôs aqui, ó. Tá? E beleza, poria as aí. tecnologias que você já estuda. Posso beleza? falar? Pode. Já que me elogiou, só não entra no meu GitHub. Deixa eu com a moral alta aí. Não tem problema não, mas o GitHub... Não vai me deixar fraquinho. Não tem problema não. É só porque, assim, isso aqui, que é quando o Tech Recruiter, o recrutador vai pesquisar, ele não pesquisa por isso aqui. Ele pesquisa pela função e pelas tecnologias que ele precisa. Por isso que é muito mais fácil você pôr. Eu sou um desenvolvedor front-end e eu tenho conhecimento dessa tecnologia. Não precisa que você põe júnior, sênior, pleno, especialista ou Java 4, não. Põe que você é front-end, que você tem conhecimento em CSS, HTML, JavaScript, Hub, o API, o Java 4, que você vai te achar por esse título aqui. Sim, tô com uma dúvida. Até frameworks eu posso colocar também? Pode, deve. Beleza. Deve, porque tecnologias que você conhece, que você já trabalha. Ou pelo menos você estudou. Sim. Entendeu? Essa sequência aí essa sequência, por exemplo, o que seria? Seria o título da profissão e depois as linguagens de sequência que você está fazendo, já fez? Eu recomendaria por título, né, assim, a profissão que você quer. Por exemplo, é desenvolvedor front-end. Você vai pôr lá front-end, desenvolvedor front-end, e põe as que você domina mais na frente e as que você está estudando por último. Mas não me enche aqui também de 20 coisa não. No máximo 5, 6 estourando muito. Para pôr uma coisa legal, para montar um portfólio. Assim, até, se ele sabe tudo, não sabe nada, né? Aí põe assim 5 ou 6. Entendeu? Aí você põe as 5 principais ou as 5 que você tem mais conhecimento. Entendeu? Que aí fica muito mais fácil o recrutamento de encontrar. Mas se fugir muito, assim, por exemplo, se eu coloco engenharia de dados, back-end e mobile, por exemplo, são 3 áreas separadas ou não tem nada a ver assim? Aí são áreas separadas. Então, se você vai por lá, por exemplo, engenharia de dados. Aí você vai por lá, por exemplo, que você estudou. As linguagens que já está ligada à engenharia. Isso. Aí você Python, Python, Hadoop, Spark,
cloud, e aí você vai pôr esse tipo de coisa. Entendeu? Não me enfia lá, por exemplo, assim, eu sou front-end, aí eu estou estudando banco de dados, eu estou estudando não sei o quê, estou estudando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Coisa que você nem vai usar. Entendeu? Põe as tecnologias referentes à área que você trabalha, ou que você está estudando para entrar. Ou escreve full stack que já abrange tudo, né? Não me vem com full stack, não, porque para mim o profissional full stack ele não é bosta nenhuma. Full stack DevOps, né? Ou ele é especialista em back-end, ou especialista em front, ou ele é especialista em bosta nenhuma. Full stack, para mim, que é tipo de cara que é abraçar o mundo e tá abraçando a árvore. É que você não está entendendo. As empresas adoram o full stack porque ela pega duas áreas e paga por uma só, né? O Severino. E o Panacão tá achando que tá fazendo sucesso. 2 em 1. E a besta tá achando que tô chique. Eu sou full stack na empresa. Beleza, trouxa. A empresa tá pagando um profissional, você acredita que tá pagando 2. Você está fazendo um serviço de 2 profissionais e a empresa está pagando um só. Quem está pagando de bobo é você. Não é a empresa. Ô, Demetrios. Sim. Demetrios, eu pensei em outra coisa. Por exemplo, se a primeira opção sua for aquela que você escolheu, você coloca só a informação daquela área, mesmo que você esteja estudando outras para conhecer, não é? Você poderia fazer isso? Pode. Aí você põe na sua biografia. Você está estudando sobre tal tecnologia e que você realmente está pesquisando sobre outros. Que você está dando estudado sobre outros. Entendeu? Não tem problema nenhum. Tá? Pessoal, faltam 10 minutinhos. Então, só me confirmem aí, por favor, se vocês já conseguiram acessar o segundo link da aula, por favor. Ricardo, Gabi, Alisson, as meninas aí, por favor. Oi, Elton, vou te mandar aí agora, tá, meu amigo? Opa, tranquilo. É porque aqui funciona o seguinte, Elton. Como o nosso Google Meet restringe a 1 hora, aí a gente faz esse bate-papo aqui de 1 hora e depois a gente já emenda um outro de mais meia. Tá? Sim, entendi. Já vou te mandar aí o link aí da segunda meia hora da aula. Ricardo, então respondendo a sua pergunta, sim, é válido, é importante, tá? Fazer esse bate-papo, tá? Como eu sempre disse, tá? Eu acho que é muito importante a pessoa estudar, entender como que funciona o mercado, já ir dando essa pesquisada, tá? E já ir fazendo, já ir montando esse perfil, tá? Como eu disse, nos destaques aqui, ponham curso da Udemy, pode parecer um curso bobo, ponham, entendeu? Gente, esse candango aqui é um colegaço meu, eu converso com esse candango todo dia no WhatsApp. Esse rapazinho aqui, esse comedor de tapioca, esse vagabundo aqui mora no Nordeste. São Luís, Maranhão. Rapaz, essa cara do fulano aqui, bicho. Vou falar com ele, ó, candango, tá parecendo só a cara pros outros lá, a conexão minha lá, ó. Então, assim, cursos que vocês podem fazendo na Udemy, EG, boa noite. Cursos que vocês podem fazer na Udemy, na Alura e outros lugares, postem. Não tenham medo de postar, não tenham vergonha de postar, porque isso aqui é importante para mostrar para os recrutadores que vocês estão estudando, que vocês estão correndo atrás de melhorar, de conhecer, de procurar evoluir, tá? Então não tenham medo de postar cursos, tá?
Alisson, e tem um outro aí que eu vi o perfil essa semana. Eu tô sentindo falta do GitHub seus. Se eu visitar semana que vem e não ver, eu vou dando vocês dois um cocão. Aluno meu não fica sem perfil no GitHub, não. Mas eu acho que eu tenho meu GitHub colocado no LinkedIn. Eu tenho que conferir. Então, eu dou uma visitada nos perfis essa semana. Se eu pegar aluno meu sem perfil do GitHub no LinkedIn, eu vou dar um cocô em vocês. Eu vou passar a cobrar de vocês. Vou visitar os perfis toda semana. Não deu ruim não, Gabi. Você pode abrir seu oi também. Se eu começar a pegar aluno meu sem GitHub no perfil do LinkedIn, eu vou começar a cobrar e vou começar a dar cocão. Ô, Diego, por que você tá calado hoje, meu amigo? Diego Marques. Opa, boa noite. Fala, Vinícius. Como é que tá? Eu tô... É o Diego que tá falando. Nós moramos na mesma casa. Olha, rapaz. Nós dividimos um apartamento. Ele tá assistindo aqui junto comigo. Ih, pronto. Então é torcedor mesmo que eu vou cobrar. Cadê o... Abre o perfil seus aí. Me manda o perfil no chat aí. Vamos abrir agora para investigar o perfil dos vocês dois. Se o GitHub não tiver lá, eu vou mandar para vocês dois agora. Vai tomar os dois. Eu já adianto, o meu não tá, não. Então já põe. Antes que eu meto o xingo nos dois. Beleza, já tô Eu acho colocando. que tá em informações de contato no meu GitHub. Tira lá de informação de contato e vai pôr lá no seu título. Diacho, Sul. Tem 3 meses que você tá fazendo aula comigo e não aprendeu ainda, Adson. Não faz eu xingar você não, Sul. Vamos lá. Olha, aluno meu fazendo essas besteiras. Gente, como é que pode? Vocês não estão aprendendo comigo, não. Vocês não estão aprendendo comigo, não. Aí, Ô, Diego, aí, por que você tirou, Diego? Por que você tirou, Diego? Diego? Bom, tá calado. Opa, Silêncio, viu? cara. Fala comigo, meu querido. Não lembra não, né? Lá da empresa que eu tava com problemas, eu resolvi tirar. Que você me perguntou sobre aquele problema lá, que eu falei que você precisa mandar seu chefe tomar no rabo. Aquele chefe pão no rabo. Ô, pessoal. Ô, Elton. Confirma o segundo aula. Chegou lá. Beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar isso aqui e a gente começa na outra lá já. Beleza? Diego e os meninos me mandem no chat da próxima aula que a gente vai ver o LinkedIn de vocês agora. Beleza? Posso mandar também, não? Pode. Beleza. Me mandem... Quem mandou no link anterior? Beleza. Deixa eu ver aqui agora, Diego. Vou avaliar seu perfil agora. Espera aí. Já vou olhar. Deixa eu tirar aqui. Esse tá aqui. Deixa eu trazer o do Diego para cá. Ô, Gabriel, o seu eu já excluí, tá? Valeu. Vamos, como diria? Já te passei o que tinha que melhorar. Melhorei. Eu mudei algumas coisas lá. Beleza. Diego, vamos no seu. Partiu pro seu? Diego? Beleza, tô aqui. Pode mandar. Vamos lá. Ô, Elton, já vou olhar o seu também e já te falo. Vamos lá. Diego, senti falta do seu título, assim, as tecnologias que você usa, já de cara,
já de cara, senti falta do seu GitHub. Então, assim, isso aí eu acho que é importante, tá? O que você pelo menos está estudando, o que você pelo menos está trabalhando, tá? Não importa o que chefe fala, não importa o que gestor fala, tá? Para as tech recruiters te encontrarem, tem que ter isso, tá? Então, te recomendo voltar, tá? Pôr no título, na sua biografia, logo aqui de baixo, tá? Deixa eu dar uma aproximada aqui, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Logo aqui de baixo, você já pôr, tá? As tecnologias que você usa, isso, pode voltar tudo. Isso aí a empresa não é obrigada, a empresa não pode cobrar isso não, tá? Rede social é um ambiente livre. E se a empresa de cobrar isso, mete o porrete no chefe e manda o chefe tomar no rabo. Fala que vai se fuder, meu amigo, não te devo merda nenhuma não. Entendeu? Paga de louco pro lado dele, manda tomar no cu. Se ele vier conversar fiado, manda ele falar comigo. Meu professor da mentoria que falou comigo. Manda ele conversar comigo que ele vai ver onde é que eu vou mandar ele enfiar a porra da confusão dele. Entendeu? Então, assim, postem isso, tá, pessoal? Vocês pegarem o meu aqui, ó. Vou vir no meu aqui, ó. Vou puxar meu perfil. É isso aqui que eu tô falando com vocês, ó. Põe a função e as tecnologias que vocês dominam, tá? E põe o portfólio. Chefe de vocês, empresa nenhuma pode cobrar isso de vocês. Nenhuma, tá? Eu soltei no grupo da mentoria, e aí o Diego me desculpe, tá, Diego, se eu dispor, mas a questão de quando foi o Diego quem me chamou no privado, me falando sobre a situação do chefe dele, né, que o chefe dele cobrou, que ele não podia postar código da Udemy, de curso que ele estava fazendo por fora. E eu falei com ele, Diego, a empresa não pode cobrar isso. Você está pagando pelo curso, você pagou, você fez tudo que pôde, e é isso tudo seu. Você não está postando informação confidencial da empresa. Entendeu? Então, quando ele falou isso comigo, a primeira coisa que eu fiz foi chamar minha prima, que é advogada, e eu perguntei a ela. Manu, a empresa pode exigir isso? E a Manu falou comigo, Demetrios, não pode. A empresa poderia exigir dele esse tipo de coisa, esse tipo de informação, se a pessoa estivesse divulgando códigos, informações confidenciais da empresa. Informações internas. Por exemplo, eu tenho códigos no dia a dia, que eu uso no dia a dia da Radix, eu já mostrei para vocês, aqui na mentoria. Se eu usasse aqueles códigos lá no meu GitHub, a Radix poderia sim me mandar embora por justa causa. Porque aí eu estaria divulgando informação confidencial da empresa. Mas a partir da hora que eu fui na Udemy, comprei um curso na Udemy e lancei os cursos do código no meu GitHub, a empresa não pode me exigir confidencialidade sobre isso. Porque o código é de um curso totalmente fora da empresa, não tem nada a ver com a empresa. Entenderam? Foi isso que eu falei com o Diego. Então, Diego, desculpa se eu estou dispondo, mas é porque eu comentei no grupo sobre essa questão. Não citei nomes da época, né? Mas aí fica isso, tá, pessoal? A empresa não pode exigir de vocês essa resolução, tá? O que a empresa pode exigir? Se forem códigos usados no dia a dia de trabalho e códigos que contenham informações da empresa. Mas se não obtiverem informações da empresa, como nome, CNPJ ou informações confidenciais, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Vocês podem fazer o que vocês quiserem com o código. Da Udemy, da Alura, da W3 Academy, da Code Academy, da puta que pariu. Entendeu? Isso aí não importa para a empresa. A empresa não pode exigir isso de vocês. Tá? Então, eu deixo isso muito claro. Isso são informações, tá, pessoal?
que eu trouxe de advogadas, tá? Não estou dando isso também, tirando isso da minha cabeça, tá bom? Deixe isso claro. Eu fui atrás de advogados, fui atrás de pessoas que poderiam me orientar melhor sobre esse tipo de informação, tá? Como sempre, pessoal, fiz o feedback de vocês, tá? Wellington, amanhã eu vou olhar seu LinkedIn e te dou um feedback no Telegram, tá? Se não tiver problema para você. Pessoal, eu vou pedir 2 minutinhos, eu só vou ali abrir a porta, porque o pessoal chegou aqui em casa. E aí, vou deixar vocês, nesses 2 minutinhos, aí 1 minuto, 2 minutos, eu volto agora. Já podem, se tiverem dúvidas, perguntas sobre portfólio, sobre LinkedIn, sobre GitHub, GitLab, já podem preparar as dúvidas aí, né? Como é o de praxe, né? A gente fazer essa última meia hora aí de dúvidas, perguntas e tal, e eu vou esclarecer, tá? Aí já, se tiverem dúvidas e não tiverem coragem de abrir o áudio e perguntar, podem mandar no chat que eu respondo. Se tiverem coragem de abrir o áudio, eu já volto. Belezinha? Aí já podem preparar as dúvidas de vocês aí. Beleza? Volto agora. Voltei, pessoal. Dúvidas, perguntas, e aí? Opa. Fala comigo. A ideia, modifiquei lá, coloquei um framework que eu tô aprendendo por último lá, que é o Angular. Uhum. Tá maneiro desse jeito? Coloquei tudo lá, mudei tudo. Tá, eu vou... Vou dar uma olhada lá pra ver. Tá, eu vou olhar e te dou um feedback amanhã. Tá, Gabriel? Beleza. Mandei um link aí para vocês aí, se quiserem dar uma olhada. No YouTube tem uma playlist aí de um indiano sobre PySpark. Aí eu fiz uma parte aí das aulas dele. Aí se vocês quiserem dar uma olhada depois. Pode mandar o link aí. Eu mandei no chat. No chat. Beleza. O código aí. Beleza. Dúvidas, pessoal? Ô Diego, amanhã eu vou olhar seu perfil, seu e do Gabriel, e dou um feedback para vocês no privado. Tá? Ricardo, Vinícius, Robson, mais os meninos aí. Podem mandar as dúvidas, pessoal. Nós estamos aí num momento de bate-papo mesmo, como sempre. Demetrios. Sim. Eu estava alterando aqui no LinkedIn, mas ele fica pedindo aqui um cargo atual, empresa, profissão, porque parece que não aceita se ficar vazio. Você tem alguma ideia disso? Põe o seu cargo atual, normal, e põe que você está em migração de carreira. Ah, certo. Tá? Sem problema. Obrigado. Mais dúvidas, pessoal? Aproveita, gente, que fim de semana que vem eu tô na correria. Vinícius? Ô, Demetrios, tem uma dúvida. Pode falar, Diego. Cara, tu falou para pôr aquelas coisas no filtro, né, para ser encontrada mais fácil. Uhum. Sim. Mas, assim,
Eu tinha colocado, né, os filtros e tal, de SQL, Python, essas coisas. Eu não vi, assim, grande diferença na visualização que eu tive no meu perfil, né? Eu tive algumas, mas a média, assim, meio baixa. Tu acha que é pelo nível júnior, assim, bem novato que eu sou? Porque, claro, tu é sênior, tu deve ter muito mais visualização do que a gente que está começando agora, né? Tu acha que isso aumenta ou é questão de configuração do perfil? Tá. Como eu disse no perfil dos meninos, tira o júnior. Tira o júnior e deixa só que você é desenvolvedor. Isso não é mentir pro recrutador. Você está expondo a sua função. Tá? Você está expondo a sua função, seja ela o nível que for. Você vai provar o seu nível, a sua capacidade técnica na entrevista técnica, no teste técnico com a empresa. Entendeu? Então, tira o júnior, tira o selo de Open to Work. Isso eu escutei de uma recrutadora, tá? Eu não estou falando as informações da minha cabeça, não estou inventando informação. Eu obtive esses feedbacks de tech recruiters, onde eu fiz entrevista, e eles me deram esses toques para melhorar o meu perfil. Beleza? Aí eu deixo aqui a Michele Barbosa e eu vou lembrar o nome da outra, que fugiu agora. São duas recrutadoras que eu tenho elas como conexão no LinkedIn, tá? Eu sigo muitas dicas delas. Eu deixo aqui o nome da Michele, que eu lembro o nome da Michele, tá? Deixa eu só abrir meu LinkedIn aqui, eu vou lembrar o nome da outra agora. O da Michele eu sigo porque você segue. A Michele, ela ela dá muita dica de recrutamento. A Michele é assim, um monstro de pessoa. Essa aí eu já sigo também, só que eu nem sabia que você seguia. A Michelle, ela é um monstro de recruta, de tech recruiter. Né? E tem uma outra, caramba. O pessoal até comentou o nome dela numa publicação minha há poucos dias. Francine Tomás. A Francine também, assim, ela dá muita dica de recrutamento, muita dica. Eu também sigo a Francine também, tá? São as duas que eu sigo, tem outras que eu também sigo, mas são pessoas da Radix e tal, mas são as duas que mais interagem na minha rede, é a Francine Tomás e a Michele. Então, assim, todas essas dicas que eu estou passando para vocês... A Francine é Joinville? Isso, a Francine é Joinville. Eu segui nela também. Então, aí... O Alisson, eu vou olhar amanhã. Pessoal, por favor, me mandem os perfis de vocês no grupo do WhatsApp, que amanhã eu vou olhar e passo feedback para vocês, pessoal. Tá? Então, essas dicas que eu estou dando para vocês foram dicas das duas, tá? Tanto da Francine quanto da Michele. Teve um outro cara da Rockspartner também que me deu muito feedback, como melhorar meu perfil. Então, assim, todas essas dicas que eu estou passando para vocês de LinkedIn é porque pessoas de RH me deram essas dicas para melhorar o meu perfil, tá? E aí, Diego, não é essa questão aí de ser pleno, sênior, ou júnior, ou especialista, que me garante entrevistas, tá? É essa questão mesmo de expor as tecnologias que eu trabalho. É essa questão da pesquisa técnica, tá? Tanto é que eu recebi uma proposta outro dia para ser tech lead. Eu recebi uma proposta que, na verdade, não era para ser um engenheiro de dados, era para ser um tech lead, e é coisa que eu não sou. Entendeu? Mas porque eles me acharam mediante pesquisa, tá? E aí, outra coisa, pessoal, sempre tentem postar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, se conseguirem mais, assuntos relevantes no LinkedIn. Tá? Mas não é assunto de, o Elon Musk, igual essa semana agora, que o hype é o Elon Musk.
ter exigido a volta do pessoal presencial. Foque em assuntos da sua área. Olha, então você me segue no LinkedIn, não segue? Acho que sim, Demet. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, Diego, você me segue? Pode abrir o áudio. Não tem problema, não. Sim. Então, você viu quando eu postei sobre portfólio, não viu? A dica que eu dei sobre portfólio para a galera da área de dados? Agora eu tô seguindo. Então, deixa eu abrir meu Sobre pipeline, tudo que você fizer, né? Isso. Deixa eu abrir meu LinkedIn aqui, só para vocês verem mais ou menos o que eu estou querendo dizer, o que é uma interação real, assim, não interação real, é como se fosse uma coisa que realmente vocês vão usar. Essa questão aí que você falou, Demet, ficar postando coisas, eu comecei a fazer isso aí. Comecei a postar coisas de SQL, eventos da Microsoft para educação, comecei para a área de dados também, estudar dados, esse tipo de coisa assim, eu comecei a postar também. Sim. Oi, Diego, pode falar. Demetrios, eu queria saber assim, o que muda tanto na parte de engenharia de dados, na parte do Business Intelligence, acho que é esse o nome, e na parte do Data Science. Qual que é a diferença entre eles? Bom, vamos lá. Ô, Elton, você aí como migração, quer responder? Deixar para você, Demet, você está melhor, porque eu ainda estou querendo entrar na área, deixar para você essa aí. Bom, então vamos lá. Respondendo a sua pergunta, o Diego, o engenheiro de dados, ele é o cara mais, vamos dizer assim, mais bruto da coisa, tá? A gente faz a extração dos dados, né? Faz toda uma conversa, faz todo um processo, né, de comunicação. Então, a gente faz todo um trabalho mais, vamos dizer, mais bruto. Tá? A galera de BI é a galera que vai trabalhar com uma coisa mais, vamos dizer, mais simples. Eles já pegam os dados trabalhados, a gente já fez, nós como engenheiros de dados, a gente já fez o processo de ETL, já entregou para eles prontos aquilo ali, tá? E o cara que é ciência de dados, ele vai começar a prever o futuro, vamos dizer assim. Ele vai tentar entender com aqueles dados ali o que vai acontecer no futuro, né? Como que um futuro comprador vai se comportar no e-commerce, tá? Como que um futuro usuário de um software vai se comportar. E aí o cara que faz o intermédio disso aí, eu comparo, por exemplo, o engenheiro de dados com a área de programação, ele seria o back-end, o analista ali seria a API, que é aquela comunicação com o front-end, e o cientista seria o front. Entendeu? Então, quem faz a comunicação entre o engenheiro de dados e o cientista de dados é o analista. Tá? Então, eu deixei essa analogia. Tá? Pior que agora eles estão piorando tudo, né, Demet? Agora eles estão inventando também o engenheiro analítico agora, né? O Analytics Engineer. Isso. É mais uma confusão. Então, pessoal, aqui, ó, só para vocês entenderem, essa publicação tem 6 dias, tá? Ela foi há quase uma semana atrás, onde eu postei o link do meu GitHub, tá? Eu tive 1.900 impressões, quer dizer, 1.900 pessoas viram a minha publicação, tá? Tivemos 4 comentários, algumas pessoas foram comentários sempre de ajuda, e tivemos 31 interações, tá? Mas por que isso aqui? Não estou chegando a números, tá? Eu não quero chegar em números. Mas por quê? O que eu quero postar para vocês é isso aqui, ó. É eu falar sobre o meu dia a dia como engenheiro de dados. O quanto que eu evoluí de 2020 para cá.
Então, isso aqui serviu de inspiração para algumas pessoas, tá? Se eu abrir aqui os comentários, ó, o Joab, olha, um exemplo para mim, tá? O Luciano Dias me agradecendo, que foi um ótimo serviço, tá? Então, assim, não estou querendo chegar em números. Isso que para mim não importa. Pode ter 4, 5 likes. Não tem problema. Mas o que eu quero chegar para vocês é isso aqui, ó, é falar isso aqui. Ó. Tenho em mente em fazer isso aqui. Em fazer uma publicação certa. Em falar sobre o seu dia a dia. Tá? Igual aqui, ó. Eu postei aqui, ó. Cadê, ó? Tinha vergonha de postar, achando que eram coisas bobas, mas fomos perder esse medo que me deu a chance de ver a minha real evolução. Tá? E realmente, até 2020 eu tinha um medo que muitos de vocês têm. De achar que aqueles cursinhos da Udemy eram bobos, de achar que meus estudos não estavam me levando a lugar nenhum. E de repente eu comecei a postar no LinkedIn e ver a qualidade dos meus códigos. Hoje, comparado a 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás, é muito grande. Tá? Ô Ricardo, tinha alguma pergunta? Eu ia comentar, porque como a gente mudou o perfil, colocou os objetivos mais definidos, talvez a gente seja encontrado nesses buscadores aí dos recrutadores. E qual que é a sua dica, assim, como se comportar diante de uma pergunta ou informação? É só falar que está estudando ainda? Sim, você não vai mentir que você já trabalha. Você vai falar a real. Olha, eu estou estudando, estou procurando evoluir, estou fazendo meus projetinhos pessoais, e se vocês me deram oportunidade como júnior, eu vou ter oportunidade de aplicar mais ainda os conhecimentos técnicos que eu já tenho em uma coisa mais prática. Outra pergunta que eu ia fazer é quanto a essa publicação que você fez, você, por assim dizer, estaria se vendendo para que outros conheçam o que você faz, o seu trabalho. É isso que estaria passando? Não. Ali, na verdade, eu fiz a publicação com a intenção de mostrar para o pessoal, porque é o seguinte, o mercado de TI é um mercado muito dinâmico. E o pessoal da área de dados, a gente que é da área de dados, a gente tem a mania de achar que a gente não precisa de portfólio. A gente de dados, a gente tem essa mania de achar que a gente não precisa de portfólio. Entendeu? A gente acha que portfólio é coisa de desenvolvedor, de programador. Software, de web app, entendeu? E a minha intenção ali foi de mostrar que realmente o pessoal de dados precisa montar um portfólio do mesmo jeito que um programador, que um desenvolvedor de um software, de um app precisa. O Demétrio, só mais uma pergunta. Quanto ao trabalho do engenheiro de dados, ele trabalha mais remoto ou... Eu já vi você viajar para algumas cidades. Isso é porque você já está sênior, já está numa etapa assim, mais avançada, ou qualquer um tem que fazer essa migração, esse trabalho? Assim, não sei se você entendeu as perguntas que eu fiz. Entendi. Quando eu preciso viajar a serviço, é alguma coisa muito específica, tá? Às vezes um software que demanda de alguma coisa, a gente precisa passar para o cliente como usar aquela parte ali do software, como aquilo ali tem que ser configurado, entendeu? E a gente não vai estar lá presencial, tá? E normalmente isso são empresas que ainda usam serviços que a gente chama de ambiente fechado, tá? Por exemplo, a Vale hoje um exemplo, por exemplo, é a Vale, tá? Existem serviços da Vale que rodam em ambiente nuvem, mas existem serviços que rodam em ambiente on-premise em intranet, tá? São serviços que rodam dentro da rede interna da Vale.
Mas por quê? Porque são informações confidenciais, são informações que não podem ter risco de vazamento. Então, quando ocorre, por exemplo, na Radix, a gente tem que ir num cliente para fazer a instalação de alguma coisa e treinar o cliente nesse software on-premise, é porque são realmente informações que não podem ter risco de vazamento por lado nenhum. E aí são ambientes fechados. Tá? Então, isso pode ocorrer com júnior, com pleno, com sênior, com especialista. Isso aí vai depender do cliente da empresa que você está atuando. Tá? Ah, sim, entendi. Bom, pessoal, faltam 3 minutinhos para a nossa aula acabar. Primeiramente, né, agradecer a todos que estão aí de novo. Faltou bastante gente hoje de novo. Vou pedir desculpa se eu remover alguém do grupo novamente, mas é porque realmente a gente está aí com uma média de 15 pessoas por aula, né, e tem gente que está no grupo e não está participando. A Gabi está tirando o print desse pessoal que está participando das aulas ali com a gente toda semana. Então vou fazer uma limpeza no grupo de novo. Vou realmente fazer uma limpeza. Tá? Manter quem realmente vai ficar até o final. Diego, eu vou abrir amanhã, se você quiser participar com a gente, o Ricardo, mas o Patrício tem a mentoria particular comigo, às 8. Se você quiser participar, você me avisa no privado que eu te mando o link do bate-papo, tá? Aí é exclusivo, focado mesmo no que a gente está estudando, tá? Então, vou fazer uma limpa, tá? Eu vou conversar com a Gabi, junto com os outros ADMs do grupo da mentoria. A gente vai fazer uma geral no grupo, tá? Tirando quem realmente não vai participar, tá? Eu vou adicionar o Wellington no grupo, para trazer ele junto com a gente a partir de agora, tá? E aí, pessoal, fica aquela de sempre, tá? O WhatsApp está aberto, podem me chamar a hora que for, ainda mais se tenho dúvida, se eu não puder responder na hora, assim que possível eu respondo, vou tirando as dúvidas de vocês, tá? E aí, de novo, vou pedir vocês o feedback. O que vocês acharam da aula? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer o que eu posso fazer semana que vem de assunto para a gente bater papo? Ô, Diego, eu vou criar uma reunião aqui, eu te chamo no Teams, no Meet aí já. Beleza? Ou, se você quiser, a gente conversa pelo WhatsApp. Se você quiser me ligar por chamada por ligação, pode. Então, pessoal, peço feedback de vocês lá no grupo, tá? Da mentoria. Falem o que vocês acharam, o que vocês acham que a gente pode trazer semana que vem de um assunto bacana, tá? E aí, me tragam o feedback, tá? E aí, um pouquinho antes da gente terminar, ô Elton, sua primeira aula, seu primeiro bate-papo com a gente, sua primeira participação, o que você achou? E aí? Dê sua opinião, por favor, amigo. Opa, achei top demais, velho. Bastante comunicativo, o pessoal interage bastante, muito bom. Beleza. Diego, beleza. Pode me ligar daqui a pouquinho. Vamos dar uns 5 minutinhos só para a gente finalizar aqui. Beleza, Emerson. Agradeço muito. Pode me mandar aí, sem problema nenhum. Então, pessoal, peço feedback de vocês, tá, no grupo. Não reparem se a gente começar a fazer uma limpeza no grupo, igual a gente fez daquela vez, tá? Removendo aquele monte de gente. E aí a gente vai trocando uma ideia, tá? Então, peço vocês aí realmente feedback, falem comigo. E aí, fica. O que vocês querem ver semana que vem de bate-papo? Para mim já começar a montar um material legal. A gente já falou de framework, a gente falou de mercado. E aí, o que vocês querem ver semana que vem? Uma dica de projeto. Dica de projetos, como assim? Porque eu tô
fazendo as paradinhas aqui, tô criando um sitezinho aqui. Uhum. Coisa boba. Pô, umas dicas, como fazer um projeto maneiro para você poder colocar no GitHub. Entendi. Não, beleza. Pode ser. Tá bom para vocês, pessoal? Dicas de projeto? Interessante. Beleza. Então, eu vou trazer dicas de projeto, então. Então, Gabi, tira print, por favor, do pessoal que estava na sala. E aí a gente vai começando a tirar o Já pessoal. tirei, Demetrios. Beleza. E aí, durante a semana, tá, pessoal? Eu, a Gabi, a Kátia, a gente vai removendo o pessoal que não está participando. E aí, pessoal, vou pedir, assim, uma coisa que não é normal, né? Mas não é questão financeira, mas é uma questão de oração mesmo, né? Pela Kátia, ela passou os apertos lá, a gente viu lá no grupo, ela comentou. Ela já tinha comentado comigo de manhã, eu converso com ela no privado todos os dias, junto com o mesmo eu converso com a Gabi. E a gente faz uma oração para ela mesmo, e se a gente tiver como ajudar, mesmo com indicação de profissionais, alguma coisa assim que a gente possa realmente fazer por ela, a gente fazer. Porque, infelizmente, ela passou pela situação que ela está passando, de ter a casa inundada e tal. Então, vou pedir vocês oração por ela, né? Eu acho que todos aqui se consideram amigos, né? Ou pelo menos colegas, né? Dela para ela passar por essa situação. E ela está passando por outras situações dentro de casa, eu não vou comentar, porque não é da minha ossada, mas ela conversou comigo. E aí a gente vou pedir oração, né, assim, para a gente ter uma oração para ela poder suportar tudo isso aí, tá? Acho que até um apoio moral também é interessante, que vai juntando tanta coisa na nossa vida de vez em quando, uns altos, uns baixos, vai dando uma depressão e vai dando uns trem. Acho que até um apoio moral vale muito a pena. Também andei conversando com ela hoje de manhã e vi que ela estava bastante chateada mesmo. Então, assim, se puderem dar um apoio de chegar, conversar com ela e tal, perguntar como é que ela tá, e aí a gente tem esse apoio para ela, tá? E a gente vai conversando, beleza? Então, pessoal, agradeço o bate-papo de vocês. Diego, estou te mandando aí agora no privado, tá? O link do nosso bate-papo aí que você pediu. E aí eu entro agora para a gente conversar. Beleza? Pessoal, agradeço o bate-papo de hoje. Vou montar um material bacana sobre portfólio semana que vem, sobre projetos práticos aí para trazer, tá? E aí a gente conversa semana que vem. Quinta-feira que vem a gente se encontra. Beleza? Beleza. Beleza. Boa noite, pessoal. Bom descanso para todos. Boa noite. Vamos descansar todos. Valeu. A todos.